vai nos ensinar algo assim muito importante. O tema da nossa ministração desta noite é chamados a herdar o reino de Deus. Vocês querem? Herdar. Herdar vem de herança. Herança é para filho, não é para qualquer um. Então, se todos são filhos de Deus, você tem direito a esse dote, a essa herança. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas vai ter muita palavra de Deus hoje. Então eu quero começar meditando nisso, de que para eu herdar esse reino, existe algo muito importante. Existe uma senha extremamente importante que está na sua Bíblia, tá? O Evangelho do Reino de Deus é para cada um de nós. Então todos que estão aqui têm direito a esse reino, todos, porque Deus chama a todos. Deus não discrimina ninguém. Deus é Deus de todos, porém não vai salvar a todos, porque só salva se você entender essa senha aqui. Então, ser salvo, ressuscitar com Jesus no arrebatamento e herdar a Nova Jerusalém é um galardão de Cristo para a sua vida. Pastora Suzana que tem uma pregação forte aí de galardão, né? É um galardão. Deus é galardoador para a sua vida. E qual é o bilhete de entrada? Qual é o ingresso? Qual é o passaporte para esse lugar, para esse reino de Deus? O nome desse passaporte é arrependimento. O verdadeiro nome do passaporte não é salvação, é arrependimento. Tem que haver essa palavra arrependimento para que você tenha direito legal para receber, aí sim, a entrada triunfal no reino de Deus. Amados, e eu vou provar biblicamente. Mateus 3:2, Evangelho de Mateus, escrito especialmente para os judeus, capítulo 3, verso 2, vai dizer assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, biblicamente, nós estamos aprendendo aqui de que existe um passaporte, existe uma chave, existe algo que precisa existir em nosso coração, em primeiro lugar, para que nós tenhamos acesso, para que nós tenhamos a senha que nos leve a este lugar. Chama-se arrependimento. Arrependei-vos, para que vós possais entrar nesse reino. E aí, Mateus 4, verso 17, vai ensinar que Jesus também disse isso. Está escrito assim na palavra: desde então, começou Jesus a pregar. Então, logo depois que Jesus começa a pregar, a Bíblia diz que ele começou a dizer o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o próprio Jesus autenticou a senha. Você quer a senha para entrar no meu reino? Arrependimento. Amém? É arrependimento, é a senha primeva para que você possa herdar o reino dos céus. E aí, ele vai dizer algo também muito interessante, em Mateus 10:7, quando ele então envia pregadores, quando ele nos envia a pregar, Jesus diz mais uma coisa, ele diz assim: e indo, pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então nós temos que também pregar arrependimento, para que o reino dos céus possa entrar dentro do seu coração. Então o arrependimento é a palavra-chave. Então, toda a centralidade, todo o centro do Evangelho é arrependimento. Amém? Amém. Pegaram a chave? Muito bem. Por que arrependimento é a chave? Porque lá no céu tem um modelo de governo. Eu fico vendo as pessoas discutindo aí terceira via, se é democracia, se não é isso, se não é aquilo, se eu sou marxista, leninista. Isso é tudo bobagem. Para nós cristãos existe um tipo de governo já definido desde antes que o mundo fosse mundo. E o modelo de governo nosso é diferente
O modelo de governo da Bíblia é monarquia. Lá existe um rei, e esse rei é Jesus. Então não fica perdendo tempo discutindo com as pessoas se o melhor modelo de governo é comunismo, se é democracia, se é liberalismo, se é da direita, se é da esquerda. Eu sou do centro de Cristo Jesus. E lá no céu não tem esse tipo de governo. O governo do céu é a monarquia, porque lá existe um rei, e esse rei chama-se Jesus. Então, meu querido, se Jesus é o rei, o Evangelho é o próprio reino de Deus vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. É Jesus assumindo o total e absoluto controle da sua vida. Por isso que a Bíblia diz: deixa Jesus reinar na sua vida. Então é monarquia, é reinado. E a gente fica vendo aí alguns crentes, até pastores, brigando por causa do A, do B, do C, sem entender que na verdade, na realidade, na verdadeira acepção da palavra, na profundeza da palavra, nós seremos governados por rei, nós viveremos debaixo de uma monarquia, nós estaremos definitivamente num reino do céu, não é em nenhum outro lugar. Eu nasci, eu vivi e eu aceitei Jesus para viver com Ele e reinar eternamente. É isso que está na palavra. Eu estou lá preocupado com alguma coisa desse mundo. Por isso que Pilatos não entendeu quando Jesus chegou perto dele e disse: mas tu és rei? E Jesus diz: tu dizes. E ele falou: mas como tu és rei? Se não tem aqui nenhum soldado. É porque o meu reino não é deste mundo. Você não vai entender meu reino. Amém? Você está preocupado com o reinado aqui? Você está preocupado com as coisas daqui? Você está preocupado se A ou B vai ganhar a eleição? Nossa eleição já está ganha. A nossa eleição é eterna. Nós já fomos eleitos, separados para Jesus. Nós já recebemos o nosso passaporte. Nós já nos arrependemos. Nós já fomos salvos. E Ele diz que aquele que estiver em mim, eu estou nele, e eu jamais abandonarei vocês. Amém? Amém. O nosso rei não é covarde. O nosso rei é corajoso. Ele vai vir montado num cavalo branco, e ele vai soprar com as suas narinas, e todo o mal será extinto de toda a face do universo. É isso que está na palavra de Deus. Você não serve qualquer um, não. O nosso rei é poderoso. Nosso rei é Jesus. Ele está num grande trono. Ele está à direita do Pai. E como disse aqui no início do culto, 24 anciãos estão lá prostrados adorando esse rei. Glória a Deus, aleluia. Anjos, arcanjos, querubins estão lá adorando esse rei. Então, meu querido, aprenda a se curvar. Aprenda a se curvar diante desse rei. Aprenda a colocar a tua boca no pó diante desse rei. Aprenda a se prostrar diante desse rei. Não tenha vergonha de prostrar diante desse rei, porque assim como fazem os 24 anciãos, você pode fazer, porque você tem o passaporte celestial gravado dentro da sua alma. A sua alma há uma promessa, há uma marca da promessa. Há uma marca dentro de você, e quando Satanás vê a marca de Deus dentro de você, ele se afasta de você, ele tem medo de você, ele tem medo da oração, ele tem medo quando você abre essa boca sua e adora o Senhor, quando você levanta esse braço para cima e adora o Senhor. O diabo fica irado, porque ele fala: eu vejo a marca da promessa dele, porque ele é do governo eterno, ele vai reinar eternamente, e eu sei qual é o meu destino. O meu destino é o lago de fogo e enxofre. Eles não, eles serão salvos para a eternidade. Amém, irmão? Vocês estão entendendo isso? Meus amados, tomar a decisão por Jesus é estar no reino de Deus com absoluta garantia. Quem me garante a minha salvação? Jesus. Porque ele disse: aquele que vem a mim eu jamais lanço fora.
Então eu tenho a marca em mim, porque Jesus diz assim: agora eu estou em você, e se você perseverar comigo até o fim, eu te darei a chave da vitória, eu abrirei o livro da vida, e eu vou te entregar uma pedra branca, que tem um novo nome, que eu separei, eu guardei, e está guardado na eternidade, para te entregar, quando você chegar lá. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Então, meus amados e minhas amadas, e se você for para o reino dos céus, você vai herdar a eternidade. Agora, se você não for, não tem outro lugar, só sobra um lugar. O lugar para quem não estiver com Cristo é o inferno, porque não tem terceira via. Não é como ficam os políticos aí caçando terceira via. No céu não tem terceira via. A via é Jesus. E quem não estiver na via certa, que é Jesus, vai para outra via. E a outra via é o lago de fogo e enxofre, é o inferno mesmo. Você já escolheu sua via? Amém. Eu já escolhi minha via. A minha via é Cristo Jesus. Eu já escolhi. Aliás, eu fui escolhido por Ele, porque o Espírito Santo me atraiu. E aí eu senti a presença do Espírito Santo me atraindo, e eu falei assim: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então, meus amados e minhas amadas, não adianta pensar diferente e crer nessa história infernal de que no final Deus vai dar um jeitinho brasileiro e salvar as pessoas. Isso é mentira satânica. Não tem jeitinho brasileiro lá no céu. Lá no céu, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Só entra no céu quem não tem pecado. Quem tem pecado fica para trás. Então não vai ter jeitinho. No final Deus vai dar um jeitinho. Cala-te, Satanás, porque isso é obra de Satanás. Não tem jeitinho. Ou você resolve a sua vida enquanto você está aqui, ou depois não vai ter jeitinho. Ah, pastor, me prova. Basta você ouvir a própria parábola de Jesus, que fala de Lázaro e do homem rico. O homem rico estava do lado de lá e não podia passar para o lado de cá. E Lázaro estava daqui e não podia passar para o lado de lá. E aí aquele homem da clama: oh meu Deus, manda alguém lá na casa dos meus parentes, da minha mãe, para poder levar essa palavra e dizer que eu estou aqui no inferno, para eles cuidarem agora. E aí ele diz: vocês têm os profetas, vocês têm os pregadores, então que eles escutem a palavra pregada, que eles escutem os profetas. Foi isso que Jesus falou, porque Ele falou: quem está aqui não vai voltar lá para avisar ninguém. Então não existe reencarnação. Não vai existir reencarnação. Alguém vai sair lá do meio do inferno e vai voltar para falar com você, ou vai te visitar em casa, ou vai estar nas cartinhas da cartomante, ou vai estar naquele copinho que fica rodando lá. Aquilo é o capeta que está falando, porque Jesus diz: quem está lá não vai voltar aqui. Foi Ele que deu essa palavra final. A palavra de Jesus é palavra final. Ela é autêntica, ela é verdadeira, porque Ele é o único que é filho de Deus. O resto é do inferno. Cuidado para você não acreditar em história da carochinha. Cuidado para você não ficar escutando história que não é verdadeira. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está liberto pela verdade, fique agarrado com a verdade. Amém? Agarra a verdade. Não larga dela sob nenhuma hipótese, que aí sim você herda o reino dos céus. Então, meus queridos, foi isso que Jesus pregou o tempo todo enquanto esteve aqui. Você pode pegar todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e observar tudo que Jesus falou. Ele pregou o tempo todo sobre o reino, mas o reino é Ele. Por isso que Ele diz: eu vou subir e vou fazer moradas. Muita gente confunde essa morada com casa, mansão. Não, Jesus falou: eu vou fazer morada. Só que a morada sou eu mesmo. Você vai morar dentro de mim. Você vai morar no reino. Eu vou estar lá para você morar junto comigo naquele lugar. É isso que Ele disse: eu vou subir, vou preparar tudo para vocês, para que quando vocês subirem, vocês se encontrem comigo e vão morar eternamente comigo. Jesus é rei, e Ele vai governar junto com os seus escolhidos e junto com os salvos. Em momento nenhum Jesus disse que ia governar com os não salvos e com aqueles que não aceitarem Ele. Ele disse: aquele que está em mim, eu estou nele. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Se vocês estiverem em mim, eu estarei em vós. Então tem que estar em Jesus.
Tem que agarrar nessa planta, tem que agarrar nessa videira verdadeira. Fora da videira não há vida eterna. Fora da videira é inferno na certa. Amém? Então, meus amados, o que eu tenho que fazer para Jesus aqui na terra? Jesus diz que sacerdócio na terra para reinar no céu. Deus me deu uma palavra essa semana em Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Ele disse assim, essa palavra diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, a seu Pai, e seu Pai. A Ele glória e o poder para todo sempre. Amém. Então Deus nos fez reis e sacerdotes. Sacerdotes, vamos pegar essa chave aí. Sacerdotes aqui na terra para ser rei na eternidade. Guarda aí. Deus me quer sacerdote aqui na terra para ser rei na eternidade. Presta atenção naquela palavra ali. Está lá em Apocalipse. Essa é uma palavra muito forte para os dias atuais. Deus me faz sacerdote aqui na terra para eu ser rei com o Pai. Presta atenção nisso, porque se eu estou nele, vocês têm que entender a profundidade da teologia. Se eu estou em Jesus e ele é rei, eu sou rei também. Pega aí, irmão, em nome de Jesus, pega a chave aí. Porque isso, se você não receber essa revelação do Espírito, você vai ler essa palavra e não vai entender. Então, eu sou rei porque o meu Jesus é rei, e ele sendo rei, eu sou rei junto com ele, porque eu estou nele. Por isso que ele diz: vem, eu vou subir e vou fazer morada. A morada é nele mesmo. Eu vou morar dentro de Jesus, junto com ele. E como ele é rei, eu também sou rei. Estão pegando ou não? Tenho certeza que muita gente já escutou isso, já leu isso, mas não entendeu essa palavra. Estou vendo a Solange fazendo assim, porque isso é difícil de entender. Tem que ter muita profundidade com Deus. Você pegar esses mantos. Cadê o Leandro? Dá o manto, veste o manto, pega o manto, agarra o manto, não saia do manto. Então veja bem, presta atenção nessa palavra. Então agora eu sou sacerdote de Deus. Por que eu sou sacerdote? Porque aqui tem uma chave. Eu já estou vivenciando o sacerdócio real aqui na terra. Como você está sendo treinado nesta era para exercer o governo vindouro de Cristo? Pega aí. Eu estou sendo treinado aqui para exercer o governo vindouro de Deus lá na eternidade. Estão pegando ou não? Por isso que eu sou sacerdote agora. O governo celestial não é aqui nem agora, é no porvir, é no tempo vindouro com Cristo para os que são de Cristo. Entendeu? O governo de Deus é vindouro. Observe bem. A Ele seja a glória e o poder para todo o sempre. É um governo que está sendo preparado para mim em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: é preciso que eu vá. Eu vou, mas eu vou voltar. Lembra que ele falou? Eu vou, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês aqui. Pegando? Pega aí. Guarda na tábua do teu coração. Então, irmãos, para isso e por causa disso, exerça o sacerdócio que Jesus colocou você para exercer. Esse é o grande objetivo da graça. Que você obtenha o grande encontro espiritual com a própria graça. Esse é o objetivo da graça. A graça é para te fornecer a oportunidade de você experimentar agora a graça, para que você viva depois a graça eternamente. Então eu experimento a graça nessa terra para eu viver a graça celestial. Amém? Está muito profundo? Não, né? Está dando para pegar aí? Estou tentando explicar bem tintinho aí para vocês pegarem. Então, o que acontece? Apocalipse 1:8 vai dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, olha o detalhe, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pega isso aí. O que era, ou seja, Deus sempre foi Deus.
O que é? Ele não deixou de ser Deus, ele vai sempre ser Deus, e o que há de vir, ele será Deus lá na posteridade, no tempo vindouro. Estão pegando? Ele foi, ele é e ele será, ele sempre é. Por isso que está escrito, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Deus não tem início nem fim, ele é eternidade, ele é eterno, ele é etéreo, ele é eterno, ele é a eternidade da eternidade. Por isso que ele é a graça sobre a graça, reinando definitivamente com a graça. Amém? Então, meus irmãos, João então, Jesus fala assim: João, agora eu vou te dar uma revelação. E essa revelação foi dada para que vocês entendam agora o porvir, o vindouro em Cristo Jesus. Ele disse em Apocalipse 21, de 1 a 3 assim, olha: eu vi um novo céu e uma nova terra. Eu vi porque Jesus mostrou para ele. Jesus fez um filme para ele, falou assim: olha aqui o filme, dá uma olhada aqui, João. Então ele viu novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Por que o mar não existe? Porque lá em cima há um rio que corre direto do trono. Não precisa de mar lá em cima, não. Para quê? Já tem um rio, e esse rio é Deus. Oh, aleluia. Ah, Pai, que fogo está aqui nas minhas costas, Jesus. Tem um rio lá em cima. Para que precisa de mar? Lá tem um rio. Tem um rio que desce do trono de Deus. Lá tem tudo pronto, nem precisa de mar. Por isso que João vê, Jesus mostra para ele aquilo que está no porvir. Deus fala assim: eu vou agora mostrar o futuro para você. Abre os olhos aí, João. Olha, eu vi novo céu, nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Já pensou? Ela vai descer do céu, adereçada, poderia usar essa palavra que é adornada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos viver igualzinho o povo de Israel vivia com Deus. Deus vai fazer um tabernáculo eterno conosco, Ele nunca mais se afastará de nós, Ele viverá eternamente conosco, Ele nos governará, Ele não nos abandonará, nunca mais, não haverá mais um tempo, porque o tempo vai acabar, vai ser a eternidade com o eterno. E Ele está dizendo aqui: olha aí, João, revela para eles, avisa a eles o que eu vou fazer, eu vou tabernaculizar com eles na eternidade, eu nunca mais os abandonarei, nunca mais haverá fome, nem choro, nem pranto, não haverá uma alegria eterna, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, está escrito aqui nessa palavra, eu vou estar, eu vou governar, é eu que vou estar com eles, é eu que vou guiá-los para a eternidade. Arabagadai. Romiaquele aster casar debastar cavanacomiacai. Arabadachar cavanacomiaquele abadar rebadagachora bacarabacai. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo esse mistério? Será que você, entendendo isso, você compreende que é melhor ficar na presença de Deus na eternidade? Que agora nós temos que tomar uma decisão definitiva e jamais abandonar esse Deus. Amados, Cristo é o Senhor do visível e do invisível. O Pai está comprometido com a terra. Oh, pastor, por que ele está comprometido com a terra? Porque eu vi um novo céu, uma nova terra. Ele vai gerar um novo lugar para você. Deus está tão comprometido com a terra que Ele vai gerar uma nova terra para mim e para você herdar aquilo lá. Porque só herda quem é filho. A herança é para filho. Só há herança se você for filho. Há filhos de Deus aqui nessa noite. Então você vai herdar nesse lugar.
Eu quero que você entenda isso. Entenda em definitivo. Dá glória a Deus, dá pulo de alegria, porque isso é a maior vitória que vai acontecer. O diabo vai ser destronado, ele vai ser colocado no verdadeiro lugar dele, que é no lago de fogo de enxofre, e você vai herdar a eternidade. Pensa nisso, para de reclamar, para de chorar, começa a regozijar naquilo que virá, porque ele virá. Aleluia, ele virá. Há um plano eterno, que foi criado na eternidade para mim e para você. Desde a criação, desde que tudo começou, há um plano, tudo está no controle total e absoluto de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Ele sustenta tudo pela palavra. Ele sustenta tudo pelo poder que há no nome dele. Ele escreveu toda a história da terra, está ali a prova, para que tudo se chegue ao lugar que ele mesmo preparou. Ele já escreveu tudo, ele já preparou tudo, ele avisou tudo, porque tudo vai finalizar na Nova Jerusalém, que ele já preparou para você. Já está tudo no plano de Deus. Não tem nada fora do controle. É por isso que a gente fica triste quando encontra pessoas que abandonam essa bênção, largam essa bênção por qualquer coisa do mundo, por coisas tão ínfimas, por coisas tão banais, por coisas tão meramente humanas, meramente globais. Eles largam a eternidade para seguir a outros ensinos, a outras doutrinas, a outras heresias. Enquanto Deus está te oferecendo o melhor, há muitos que largam o melhor pelo pior. Trocam Deus por um prato de lentilha, trocam Deus por uma noitada, trocam Deus por um dinheiro fácil. Eu não troco meu Deus por nada, porque eu sei aonde Ele vai me levar. Amados, por isso Jesus é o primogênito de Deus. A autoridade que Ele tem sobre todos os mortos, ou seja, Deus, pelo nome de Jesus, é o Senhor do visível e do invisível. Ele tem o poder sobre todo mundo invisível que você não conhece. É por isso que quando Jesus chega até os demônios, por que você está vindo antes da hora? Lembra lá dos demônios de Gadara? Mas por que você vem agora? Não é a hora ainda! Porque aqueles demônios já sabiam que haverá um dia que eles vão ser derrotados definitivamente, e eles então falam, por que você veio adiantado? Não adiantou a hora, não é a hora. E aí Jesus manda eles saírem daquele jovem, e eles falam, então para onde nós vamos? Deixa nós entrar no porco ali. Porque o demônio precisa de um corpo para poder se mover na terra. E eles pedem então autorização para Jesus para entrar dentro de um porco, que é o verdadeiro lugar do demônio, é no meio do porco mesmo. Porque demônio é sujo, ele é enganador, ele é manipulador, e ele é assim desde o princípio, ele é homicida. Está tudo na Bíblia. Então, meus amados, eu tenho uma palavra para te dar em Colossenses 1,18, para que você saia dessa noite aqui definitivamente abençoado por Deus. Colossenses 1,18 vai dizer assim, olha, ele é o cabeça do corpo da igreja. Vai dizer, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tem primazia. Jesus tem primazia sobre todas as coisas. Jesus é o Senhor primeiro de todas as coisas. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer assim, ele é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo.
é para que você entendesse que naquele dia, quando ele foi imolado por Deus, quando ele aceitou o sacrifício, ele tornou-se primazia sobre toda a terra. Por isso que não há salvação fora do nome de Jesus. Nenhum outro nome há que seja maior do que o nome de Jesus. Por isso que a nossa oração precisa ser em nome de Jesus. Cristo, assim, é o Senhor das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Toda a autoridade, desde o princípio, desde antes que o mundo fosse fundado, está nas mãos de Jesus, por uma decisão suprema do Pai. Por isso que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso a Ele toda a honra, toda a autoridade e todo o poder. Porque toda a honra, toda a autoridade, todo o poder está nele. Num único nome. Nome este, para o qual todo joelho se dobrará. O nome dele é Jesus. Amém? Nós estamos comemorando hoje a reforma. Eu fiz um vídeo sobre a reforma lá no canal. Exatamente para ensinar a vocês a importância da reforma. Porque a reforma, a igreja reformada sempre se reformando. Pelo poder de Deus. A reforma tem uma frase-chave. O justo viverá pela fé. Porque as igrejas da época, a grande igreja da época, estava vendendo indulgência, estava vendendo promessa, estava vendendo salvação. A salvação é de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. E aí aparece esse monge agostiniano, chamado Martinho Lutero. E ele então reage de maneira veemente contra todo aquele estado de coisa. Ele vai em frente a uma catedral lá na Alemanha, chamada Wittenberg. E ele então coloca 95 teses em frente a essa catedral. E no mesmo dia ele foi excomungado pelo Papa. Mas ele foi lá e disse: isso que vocês estão pregando não é a verdade. A verdade são essas. E ele criou o que nós chamamos de 5 solas. A primeira sola, ele diz sola escritura, reafirmando a supremacia da Bíblia sobre qualquer outra tradição. Não existe nada maior do que a própria palavra de Deus. A palavra de Deus tem a supremacia sobre qualquer outro livro. Não existe tradição que possa superar a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a autêntica revelação de Deus para nós. Foi a primeira coisa que ele fez. A segunda, sola fide, a supremacia da fé sobre as obras. Não é dando dinheiro, não é fazendo obra que você vai ganhar a salvação. A salvação é pela fé. A salvação vem mediante a sua fé em Cristo Jesus. Não é pagando, não é fazendo reza, não é rezando terço, nem rezando 30 salve rainha. Isso não vai resolver o problema. O que resolve é a fé em Cristo Jesus. E ele diz, Senhor, solos Cristos, ou seja, a supremacia de Cristo sobre a igreja. Primeiro é Cristo, depois o resto. Cristo é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor da igreja. Não é o Papa que é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Cristo Jesus. Aí ele continua, sola gratia, dizendo a supremacia da graça sobre a lei. A fé é resultado da graça. A salvação vem pela graça, e é a graça de Deus que se estabelece em Cristo Jesus dentro do nosso coração, nos atraindo pela graça, para que a graça se manifeste em nós. E ele diz, aqui é a graça, não é a lei, e nem é nenhuma indulgência que vai fazer você salvo, mas é a graça que está em Cristo Jesus. E ele termina a chamada 5 solas, soli deo glória, ou seja, a supremacia de Deus sobre toda a criação. Deus é o Pai da eternidade, Deus é o eterno, é o supremo. Não existe nada maior do que Deus. Por isso que ele se manifesta através do Filho e através do Espírito Santo. Mas Deus é o Senhor de todas as coisas. Esse monge, chamado Martinho Lutero, dessas teses saíram várias igrejas.
dentre elas a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana, lá da Inglaterra. Nasce uma grande parte da Igreja Batista, que já existia os anabatistas, mas eles reafirmam o tempo deles, o grande revivamento da Europa, e os batistas também entram nessa questão do revivamento, e o metodismo. 5 grandes vertentes religiosas, 5 grandes igrejas saem dessas 95 teses que foram afixadas lá no Portão de Wittenberg. Está fazendo hoje exatamente 504 anos que ele tomou essa decisão e reavivou a igreja na Europa. Amém? Amém. Por isso que para nós não tem dia das bruxas, nós temos o dia da reforma. Amém? E eu coloquei lá o vídeo sobre essa questão do dia das bruxas. Coloquei e expliquei pela palavra. Por isso que na minha casa, por isso que em nenhum lugar onde você vê a família pastoral terá qualquer fantasia de bruxa, qualquer coisa relacionada com isso, porque nós não cremos em bruxas. Porque a palavra de Deus diz o quê? Não procurarás adivinhos, não procurarás nada que esteja fora do céu para que saiba o seu futuro. Então não existe horóscopo, não existe bruxaria, não existe nada. Deus abomina isso. Amém? Quem assistiu o vídeo? Se você não assistiu, vai assistir o vídeo para você aprender sobre isso. Nunca mais cair nesse negócio eu lembro que a minha filha ia para a escola e aí eles colocavam aquele negócio vai ter negócio de... Não, Halloween na minha casa não entra não. Aqui não, meu amigo. Meu filho não veste nada, não fantasia de nada, porque nós somos de Cristo, e se nós somos de Cristo, nós somos nova criatura. Amém? Até quando eu dava aula nas faculdades, que tinha esse negócio de... Na minha sala não tem Halloween. Se tiver, eu saio da sala. Que isso, eu saio. Perco o emprego, mas eu não me envolvo nisso, porque isso é coisa que não condiz com a minha fé, e eu preciso que você respeite a minha fé. Eu respeito vocês, mas respeite a minha fé. Eu saio da sala na hora. Eu já fiz isso, dando aula. Aí vê, porque vai ter negócio de Halloween. Não, se for ter Halloween, então termina a minha aula, eu vou embora, vocês podem fazer o que quiserem. A gente precisa, eu sou de Cristo, eu defendo Cristo, a minha vida já foi comprada por um alto preço, e eu não me troco e não me vendo por nada. Não é por causa de balinha, nem por causa de chapeuzinho, nem por causa de nada. Eu perco o emprego, mas eu não perco a minha salvação. Amém? Eu sou de Cristo, e eu respeito e defendo Cristo enquanto eu viver até o fim da minha vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Pastor, sim, falar um negócio? pode. Antes eu nunca tinha morado em apartamento, não sabia que funcionava assim. Lá no meu AP, lá, quer dizer, no pé todo, cada porta é batida. As crianças inocentes, né? Mas cada fantasia que a gente se assusta, se for olhar mesmo, aí... mas lá na porta do meu AP, eu agradeço a Jesus, não baterem não, tá? Já é, agora, né, quantos anos eu tô lá?